Vamos lá. Como o Cris comentou, hoje é segundo domingo do Advento, primeiro, porque semana passada a gente estava no acampamento, em termos de nossa liturgia aqui. E então nossa pregação vai ser sobre isso, e o meu tempo é curto. Então, serei muito objetivo hoje. Pergunta: qual foi a última vez que você ouviu o Evangelho? Não estou perguntando qual foi a última vez que você pregou o Evangelho. Estou perguntando qual a última vez que você ouviu o Evangelho. E mais do que isso, qual foi a última vez que você ouviu o Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e se converteu a Jesus? Eu não sei se são décadas de conversão, mas eu queria dizer uma coisa para você nessa manhã. Você precisa ouvir o Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Hoje. Você precisa ouvir o Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Seja você convertido ou não, tenha você anos ou décadas de conversão. A mensagem do Evangelho é para você. Tem uma coisa que a gente aprende ao longo das Escrituras, é que o povo de Deus tem memória curta. Né? Se o povo de Deus não tivesse memória curta, não teria necessidade da Páscoa, não teria necessidade da ceia, não teria necessidade do calendário litúrgico. Então, quando a gente começa aqui hoje, esse calendário do Advento, ele tem um pressuposto. Qual é o pressuposto? O povo de Deus tem memória curta e esquece o que Deus fez. E você provavelmente não é diferente. Ainda mais considerando a minha idade mental avançada, eu esqueço ainda mais rápido as coisas que Deus fez por mim. Então hoje a gente começa essa jornada para lembrar, como igreja, que Jesus se encarnou, viveu a vida que nós deveríamos viver, morreu a morte que nós merecíamos morrer, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra do Pai em poder e glória. É isso que a gente vai lembrar esse mês. Uma mensagem extremamente simples, que é a mensagem do Evangelho. Mas ela é fundamental para as nossas vidas. Ela é fundamental para a minha vida, ela é fundamental para a tua vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Portanto, abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Apesar do meu tempo curto, o sermão hoje vai ter 4 pontos, porque são as divisões do texto, então eu vou ler o texto conforme a gente avança. Então a gente vai ler, para começar, Isaías 53, do 1 até o 3, eu estou lendo na NVI. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Até aí por enquanto. Primeiro ponto. O Deus encarnado foi rejeitado pelos homens. O Deus encarnado foi rejeitado pelos homens. Bebês, em geral, derretem os nossos corações, né? As nossas emoções. Essa semana a gente foi derretido pela fofura da Agatha, filhinha da Márcia e do Anderson, que nasceu e que chegou para alegrar a nossa comunidade. É muito possível que o bebê na manjedoura fosse tão fofinho quanto, e também tenha derretido os corações dos seus pais e de todos que foram ali visitá-lo. É bem possível também que ele tenha tirado algumas horas de sono de Maria e José, talvez até tirado seu bom senso, seu bom humor. Afinal, ninguém gosta de acordar 3 vezes, ou de 3 em 3 horas, né?
É difícil a gente pensar em Jesus assim, né? Um bebê fofinho tirando seus pais do sério, mas é muito provável que seja isso. Mas não é a respeito disso que Isaías está falando, né? Quando Isaías está falando que ele cresceu como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, não é sobre o bebê Jesus que ele está falando. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, e ele foi chamado por Deus para profetizar nos tempos do rei Uzias e os reis subsequentes, período de muita instabilidade política. Lembra lá de Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, o Senhor me deu uma visão do trono. Período de muita instabilidade política, muita idolatria espiritual, muito desvio moral. E a pregação de Isaías foi sistematicamente rejeitada pelo povo de Deus. A maior parte dos seus alertas foram em vão e até que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas Isaías é um dos profetas que mais falou sobre a vinda do Messias, que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, do Filho de Deus, de Jesus. E aqui no capítulo 53 ele fala a respeito desse que viria na figura de um servo sofredor. Você começa lá no finalzinho do capítulo 52 e entra o capítulo 53, e depois o próprio Novo Testamento conecta essa figura com Jesus. Portanto, as suas palavras, esse texto que a gente acabou de ler e o restante do texto que a gente ainda irá ler, podem ser diretamente aplicadas ao Filho de Deus, aquele que nasceu em Belém, aquele que estava ali na manjedoura. Mas a sua primeira lição não é sobre a beleza do bebê Jesus, a sua primeira lição é que o Deus encarnado foi rejeitado pelos homens. Não havia nele beleza ou majestade que atraísse os homens. Ele, sabemos, é rei, mas não conquista pelo poder. Ele é cheio de glória, mas não conquista pela beleza. Ele é majestoso, mas ele abdicou temporariamente do seu trono para habitar entre nós. E aí, gente, a verdade nua e crua do Evangelho, a primeira verdade nua e crua do Evangelho é aqui, está posta aqui, naturalmente Jesus não nos atrai. Naturalmente Jesus não atrai ninguém. Naturalmente nós repudiamos ao Filho de Deus. A humildade dele nos constrange, não é isso que a gente espera de um líder. A fraqueza dele faz os nossos olhos se desviarem, a gente não quer contemplar essa fraqueza, essa humilhação. A sua mansidão, às vezes, dá uma certa angústia na gente. Lembra dos discípulos? Jesus, manda descer fogo do céu sobre esse povo. Calma, não chegou ainda meu tempo. Essa mansidão de Jesus, às vezes, deixa a gente angustiado. Domina logo, destrói logo esses pecadores. Calma. Naturalmente, nós não somos atraídos pelo que Jesus tem a oferecer. Nenhum de nós. Nenhum de nós é. E as pessoas do tempo de Jesus não foram atraídas por ele. Por quê? Porque ele é isso. Ele é o oposto do que a gente espera de um Messias. Ele é o oposto do que a gente espera de um Salvador. Ele é o oposto do que a gente espera de alguém que vem nos libertar. Ele triunfa na fraqueza, ele encontra poder na humilhação, ele derrota o mal sendo oprimido. Ele é o oposto do que a gente espera de um Salvador. E naturalmente isso não nos atrai, mas deveria. E isso nos leva ao segundo ponto. Jesus levou sobre si toda a nossa culpa. Versículos 4 a 6, vamos continuar a leitura. Talvez você já tenha lido dezenas de vezes esse trecho, talvez você já tenha cantado dezenas de vezes esse trecho, mas eu convido você a ler com muita atenção esses versículos, versículos 4 a 6. Ouça, é sobre você que o texto está falando. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Até aí por enquanto. Gente, deixa eu reforçar uma coisa. Esse texto é sobre você. Esse texto é sobre mim. Esse texto não é sobre as pessoas que não estão aqui e estão perdidas. Esse texto é sobre nós. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas iniquidades, o nosso pecado. Jesus levou sobre si toda a nossa culpa. Jesus levou sobre si toda a nossa culpa. Não tem mensagem mais importante que essa. Não tem verdade mais relevante do que essa. Jesus morreu por você. Jesus tomou a sua culpa. Não importa o que você tenha feito. Não importa o que você ainda vai fazer. Não importa a sujeira do teu coração. Jesus morreu por você. Vocês se lembram do episódio de Abraão? Quando ele está subindo aquela montanha, junto com Isaac? E aí o filho vira para ele e fala: pai, e o sacrifício? Que ele responde: Deus proverá. E eles sobem aquela montanha, e ele faz todo o ritual. Ele amarra o filho no altar, ele prepara a cerimônia de sacrifício, ele pega o cutelo, ele levanta o cutelo, e ele estava pronto para sacrificar o seu filho. Mas na hora H, o que Deus fala? Para. E ele providencia o sacrifício. Sabe qual é a diferença entre o que acontece naquele momento e o que acontece na cruz? É que o pai não para. Ele completa a obra. Ele entrega o seu filho. Ele afunda o cutelo até o fim. O Senhor, olha o que o versículo 6 diz, gente. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus foi até o fim. O sacrifício do próprio Filho em seu lugar, em meu lugar. Jesus recebeu sobre si a nossa morte. A justiça de Deus foi cumprida. A ira de um Deus santo foi derramada. Todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram colocados sobre ele. Toda a nossa culpa, toda a nossa sujeira, foram colocadas sobre ele na cruz do Calvário. Um Deus justo, gente, não poderia varrer a nossa sujeira para debaixo do tapete. Um Deus justo não poderia olhar para todas as bobagens que eu e você fazemos todo dia e falar: eu vou fingir que eu não estou vendo. Um Deus justo não poderia fazer isso, senão ele deixaria de ser justo. Um Deus santo não poderia fazer isso, senão ele deixaria de ser santo. O nosso pecado precisava ser tratado. O nosso pecado precisava ser expiado, senão ia cair sobre nós a culpa. Senão ia cair sobre nós a condenação. Senão jamais poderíamos estar na presença de um Deus santo. Foi por isso que Jesus teve que morrer. Foi por isso que ele teve que carregar o peso do nosso pecado. Foi por isso que ele carregou a nossa culpa. Foi por isso que o Pai afundou o cutelo no Filho naquela cruz. Agora, sabem o que é mais belo ainda? Versículos 7 a 9. Terceiro ponto. O sacrifício de Jesus é perfeito. O sacrifício de Jesus é perfeito. Vamos ler os versículos 7 a 9. Ele foi oprimido e afligido,
Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. É por isso que o seu sacrifício é perfeito. Ele não abriu a sua boca, não havia nele injustiça, não havia nele pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar. Ele foi morto e sepultado. Gente, vocês conseguem, por um instante, alcançar isso? Jesus morreu. Jesus morreu naquela cruz. Ele foi sepultado. Foi um sacrifício perfeito. A ira de Deus, a ira do Senhor foi satisfeita, foi aplacada. Tem uma palavra na Bíblia para isso, que é propiciação. A ira foi aplacada, foi satisfeita. A ira santa de Deus que deveria cair sobre você, sobre mim, caiu sobre ele. A ira de Deus foi aplacada quando o Cordeiro Santo foi sacrificado. Talvez isso soe um tanto sanguinário para você. Mas o objetivo do texto não é fazer você se sentir culpado por isso que aconteceu ali. O texto quer te lembrar, presta atenção nisso. O texto não quer que você sinta culpa por isso. O texto quer te lembrar que ele levou a tua culpa. Ele levou a tua culpa. Ele levou a tua culpa. E o sacrifício foi perfeito. Não há mais necessidade de derramamento de sangue, não é isso que Hebreus nos ensina? Não há mais necessidade de oferta pela culpa. Não há mais necessidade de sacrifícios e holocaustos. Não há mais necessidade de pagar absolutamente nada. O preço foi pago. Nosso pecado foi expiado por Jesus. Ou nas palavras do texto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Absorva essa mensagem hoje, gente. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos curados. Seu pecado foi colocado sobre Jesus. Seu pecado foi expiado. A ira de Deus foi aplacada. Você não precisa e nem poderia pagar pelos seus pecados. Tem nada que você possa fazer. Não tem nada que você possa fazer que vá compensar os teus pecados. Você pode tentar, mas você vai dar com a cara na parede. Porque não tem nada que você possa fazer para dar conta do teu pecado. Só tem um que consegue fazer isso, e é o Filho de Deus, Jesus, que veio ao mundo e se encarnou. A obra foi realizada por Jesus na cruz, e ela foi perfeita. E sabe por que a gente sabe que a obra foi perfeita? Último ponto, versículos 10 a 12, Jesus triunfou sobre a morte. Versículos 10 a 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz
e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Depois do sofrimento da sua alma, o profeta ainda não conseguia entender completamente o que ele estava falando, mas ele estava falando sobre a ressurreição e sobre o triunfo de Jesus. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ele foi moído, ele derramou a sua vida, ele foi contado entre os transgressores, mas ele triunfou sobre a morte. E hoje ele vê a obra completa e se satisfaz nela. Olha que coisa escandalosa, gente. Jesus hoje olha para a sua obra completa e se satisfaz nela. Sabe uma coisa espantosa? Pensa aí em você mesmo agora. Sabe uma coisa espantosa sobre você? Jesus se alegra contigo. Jesus se alegra com você. Eu não tenho ideia do quão errante você tem andado. Eu não tenho ideia dos teus pecados. Mas eu conheço os meus. E quando eu olho para a Escritura e eu vejo que Deus se alegra comigo, eu fico assustado. Mas Ele se alegra. E não é por causa do que a gente faz, mas é por causa do que Jesus fez. Sofonias 3,17 é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Olha o que o texto diz. O Senhor, prestem atenção nisso, igreja. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para te salvar. Cantamos isso hoje. Cantamos isso hoje. E o texto continua. Ele se regozijará em você. Com o seu amor, a renovará. Ele se regozijará em você com gritos de alegria. Deus olha para o povo dele e grita de alegria. Que coisa absurda! Que coisa absurda! Deus olha para essa igreja e grita de alegria. É o meu povo, rebanho do meu pastoreio. Eu me alegro nesse povo. Esse povo torto, esse povo medíocre, esse povo que leva uma vida toda errada, eu me alegro nesse povo. Eu vivo no meio dele. Eu grito de alegria por causa dele. Porque a ira de Deus foi satisfeita. Porque a obra de Jesus foi completa. Porque ele triunfou. Porque ele ressuscitou. Vocês conseguem perceber a beleza disso, gente? Deus olhando para esse povo, para esse rebanho e falando: eu grito de alegria ao ver esse povo, porque Jesus morreu por ele. Porque Jesus lavou todos os seus pecados. É por isso que a gente celebra o mês do Advento, gente. É por isso que a gente celebra o mês do Advento. Porque Jesus abriu uma fenda na história. O Eterno habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. O Eterno habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Mas ao habitar no nosso meio, recapitulando o texto, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi mal compreendido, ele foi injustiçado e ao fim ele foi morto. Mas a sua morte não foi um acidente na história. A morte de Jesus não foi um acidente na história. Foi o cumprimento do plano de Deus para expiar o nosso pecado. Jesus levou sobre si toda a nossa culpa. Nós não precisamos mais carregar esse piano nas costas. Ele carrega por nós. A gente não precisa carregar o peso da nossa culpa, porque Ele carregou
por nós, porque Ele recebeu sobre si os nossos pecados. A gente pode caminhar livremente, porque a obra de Jesus foi perfeita. O sacrifício foi feito e Jesus triunfou sobre a morte. Ele ressuscitou. E esse é o fundamento da nossa esperança. Não tem mensagem mais importante do que essa. Não existe mensagem mais simples e mais importante do que essa. E eu estou no limite do meu tempo, mas eu quero deixar uma última mensagem para vocês. Para a gente encerrar. Lembrem-se de um ponto, gente, que eu preciso me lembrar diariamente. Você não é capaz de se salvar. Você não é capaz de se salvar. Você não é capaz de salvar sua família. Você não é capaz de salvar essa igreja. Você não é capaz de salvar essa cidade. Você não é capaz de salvar o seu entorno. Você é incapaz. Aceite a sua limitação, a sua incapacidade de se salvar. Você é incapaz de se salvar. Você não é capaz de limpar a sujeira do seu pecado. Não é e nunca será. Mas existe alguém que é capaz. Existe alguém que é poderoso para isso. E esse alguém é Jesus. Pare de brigar com Ele. Para de brigar com Ele. Para de tentar ser o seu próprio Salvador. Para de tentar dar um jeito no seu pecado. Para de tentar dar um jeito naquilo que você fez de errado. Você não é capaz de se salvar, mas Jesus é. Pare de lutar com Deus. Pare de tentar fazer justiça com as suas próprias mãos. Nesse mês do Advento, tem um convite muito simples para você. Renda-se a Jesus. Renda-se a Jesus. Ele já fez tudo. Não há mais nada a ser feito, a não ser ir a Ele em arrependimento e súplica. Mais nada. Como o próprio Cristo falou na cruz, está consumado. A obra foi feita, gente. E Deus quer que a gente se deleite nessa obra hoje. Vamos orar. Santo Deus, é difícil alcançar o que o Senhor fez por nós por meio de Jesus na cruz. As nossas mentes limitadas não alcançam. Os nossos corações marcados pelo pecado não conseguem, ó Deus, perceber toda a beleza que foi a obra de Jesus por nós. Mas Deus, essa pequena porção da Tua palavra hoje nos lembra disso. Nos lembra desse sacrifício perfeito, feito na cruz do Calvário em nosso favor. Nos lembra, Deus, dessa obra completa, feita por Jesus na cruz. Deus, como nós precisamos lembrar essa mensagem. Como precisamos, ó Deus, abraçar essa mensagem. Como nós precisamos, ó Deus, rememorar domingo após domingo que Jesus é o nosso Salvador. Nós não somos nossos salvadores, nem poderíamos ser, nem conseguimos ser. Deus, e os nossos corações se constrangem quando lemos na Tua palavra que o Senhor se alegra conosco. O Senhor tem satisfação no Teu povo. O Senhor se satisfaz na obra de Jesus. Deus, tudo que nós queremos nessa manhã é louvar essa obra. É Te agradecer por essa obra perfeita. É Te agradecer porque um dia o Senhor não poupou o Seu único Filho, mas o fez pecado em nosso lugar. Deus, e nós Te louvamos por essa obra perfeita, realizada por Ele na cruz. Te louvamos porque ela nos alcança, porque ela nos alcançou na história e ela continua nos alcançando hoje.
Nos ajude, ó Deus, a descansarmos nessa obra. Que os nossos corações encontrem repouso nessa obra. Que os nossos corações desfrutem essa obra. E que a gente se lembre, ó Deus, de quem é capaz de tratar o nosso pecado. Nos rendemos a Jesus nessa manhã. Nos rendemos à obra dele na cruz em nosso favor. E pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Louvamos a Jesus por tudo que Ele é para nós e por tudo que Ele fez por nós naquela cruz. É no nome dEle que nós oramos. Amém.